Você sabe a diferença entre transtorno mental e saúde mental? Pois é, a gente deveria estar mais atento a esse assunto. Segundo a OMS, mais de 85% dos brasileiros sofrem de algum transtorno mental. Ansiedade, estresse, depressão. A gente recebeu hoje aqui no Quintas Mais Humanas, no meio da nossa série sobre saúde mental, o psiquiatra Dr. Flávio Takahagi. Ele é vice-diretor clínico do Hospital do Hemimoimirim, considerado inclusive uma referência no tratamento de Covid, e ele cuida desta frente de saúde mental, não só dos pacientes, mas principalmente do time de atendimento de saúde que está no hospital. Ele deu várias dicas para a gente ficar atento quando as coisas não estão funcionando bem, que está na hora de pedir ajuda, que o nosso corpo e que a nossa mente está se manifestando. Então, esse é um assunto muito sério, muito importante e que merece a sua atenção até o final. Muito bem-vindos ao Quintas Mais Humanas, então, dessa semana. A gente continua na nossa série sobre saúde mental e hoje a gente aqui, como vocês viram, temos dois convidados muito especiais. Bem-vindos, Dr. Flávio. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, Andressa, pelo convite. Obrigado. Bem-vinda, Go. Go já é de casa, né, Gomer? Já estive aqui, voltei, volto sempre que puder. É uma delícia essa cadeira aqui. É mesmo. E vai participar junto comigo aqui, conduzindo esse papo com o Dr. Flávio, que vai poder trazer um pouquinho da experiência dele a respeito de saúde mental no momento em que a gente está vivendo, especialmente à frente de uma equipe numa instituição de saúde, né, que está à flor da pele, vivendo essa situação à flor da pele. Antes de eu fazer a minha primeira pergunta, eu preciso aqui já pedir para você já curtir esse nosso vídeo, compartilhe com quem você achar que vale a pena ouvir essa conversa, que certamente vai ser muito rica. Se não se inscreveu no canal, já faça isso já se inscreva para poder receber mais notícias nossas, porque a série continua, a gente ainda tem mais pessoas para falar sobre esse assunto. E aí, doutor Flávio, eu já quero fazer minha primeira pergunta, né? Alguns estudos vêm mostrando que em 2020 os impactos do Covid-19 nos transtornos psíquicos foi menor do que se esperava. Não significa que foi pequeno, porque a gente sabe da situação como está, mas foi menor do que se esperava. Para 2021, a expectativa é um pouquinho pior, né? A visão, o que se espera é um pouco mais pessimista e a gente está vendo que a realidade está se mostrando realmente muito negativa. As pessoas estão muito mais estressadas, tensas, ansiosas, depressivas, enfim, com tudo que está acontecendo. Por que esse ano está tão mais difícil? Se é que tem uma resposta assim. Tá. Bom, o que aconteceu foi que em 2020 a gente tinha uma expectativa, né? A gente estava lidando com o desconhecido e isso aumentava o sinal de alerta de todo mundo, então todo mundo ficou muito apreensivo, muita gente acabou se protegendo de maneiras diversas, né? Teve aquele primeiro momento que acabou o álcool em gel, acabou papel higiênico, acabou vários produtos nos supermercados, achavam que ia ser uma grande catástrofe. E aí, no final, o que aconteceu em 2020 era o que a gente esperava de 2020 é o que está acontecendo agora em 2021. Então, assim, esse ano agora está acontecendo, né, um volume muito maior, né, de doentes. Os doentes, eles estão sendo mais jovens, então a gente está vendo gente de 30, 20 e poucos anos, né, mudou o padrão aí de contaminação e infecção e aumento da gravidade, então as pessoas mais jovens estão nas UTIs, e isso tem sensibilizado muito mais as pessoas, né, então o que a gente espera é que provavelmente agora em 2021 as pessoas as pessoas estejam e fiquem muito mais apreensivas, tem tocado muito mais, né, a questão do luto, mais a questão do luto antecipado, do enfrentamento da própria morte, né? Então, as pessoas que estão ali trabalhando, que estão no home office, eles estão extremamente cansados, né? Então, a gente tem enfrentado uma situação que, de fato, está mais complicada. Então, a gente tem visto os números, né? Então, o número de mortes tem superado, né? Somando todos os países, a gente está somando o mesmo número de mortes. Então, assim, ao mesmo tempo, né, que a gente não está lidando com
completo desconhecido, né? Agora a gente entra num momento de cansaço, né? Em um momento de sustentação dessa tensão. A gente estava debaixo da água, perdendo fôlego, saímos para fora da água para tomar um ar e já enfiaram nossa cabeça para baixo da água novamente, né? Então a gente está desgastado. E eu acho que a Gomer tinha falado um pouquinho disso, né, Go? A gente já sabe o que vem, então ao invés da gente lidar com eu já sei o que vem pela frente, então tá bom, vai ser mais fácil. A reação é o contrária, né, Gomer? Acho que assim, eu já sei o que vem pela frente, meu Deus do céu, é tudo isso de novo, ou pior. Porque o primeiro ano, acho que foi muito esse lugar de, vai todo mundo trabalhar de casa, eu preciso adaptar meu escritório, eu preciso lidar com a criança, eu preciso lidar com o marido, com filhos, com tudo, né? Com todo mundo que está na casa, todo o envolvimento. E aí a gente teve um pequeno respiro, né, doutor Flávio, de agosto até dezembro, mais ou menos, que foi aquele respiro de, tá bom, então a gente pode sair um pouquinho, vai numa academia, faz alguma coisa fora, sei lá, abre um restaurante, eu dou uma volta no parque, e aí de repente fecha tudo de novo, né? E de um lugar muito mais tenso hoje em dia, né? Então, e lidando com, eu falei com a Andresa, né? Me dá uma sensação, quando eu vejo, e até do trabalho que eu faço também, é que esse luto está muito próximo. Antes, eu acho que no primeiro ano era uma coisa que, tá distante, sei lá, é o parente do parente do parente, né? Eu nem sei quem é, então não me comove, lógico, pelas mortes, mas não é uma coisa tão próxima. E agora é bem esse lugar, né? Esse luto e esse enfrentamento da morte muito perto, né? De um lugar muito próximo, sem também uma regra, né? Ou uma coisa, porque antes era tipo, tá bom, ataca mais os idosos, né? Aquela preocupação de a gente vai levar isso para os idosos. Agora não, agora são crianças, adolescentes, jovens, né? Então fica essa coisa de, mas espera aí, né? Mudou tudo de novo, né? Desse lugar. Que mexe também, né? Porque aí eu falo muito que é a falta de controle, porque a gente não tem mais controle de nada, né? A gente tem controle do que a gente consegue fazer aqui, né? E olhe lá, né? Então, acho que essa falta de controle também gera essa ansiedade, essa exaustão, essa preocupação, essa tensão, né? Exato. Desse respiro do... E agora, né? Exato. Acho que o que acontece é exatamente isso, né? A gente não sabe, né, quem que... Teve no passado, né, a questão de ter colocado muito na mídia, né, a questão das comorbidades, né, e quantas comorbidades poderiam indicar, né, quais pessoas talvez ficariam mais graves, né, mas na verdade a gente não sabe quem vai estar mais grave, que quem não tem as comorbidades tem mais reserva para lidar com a maior gravidade. Mas a questão é quem vai estar grave, ninguém sabe. Ninguém sabe quem que vai ser oligossintomático, quem vai ser assintomático e quem vai desenvolver um quadro grave que vai precisar de 2, 3, 4 semanas de UTI, né, e que vai passar por sequelas, né? Então a gente conhece um pouquinho mais, né, da COVID, mas a COVID também ela muda tão rápido quanto a gente vai aprendendo sobre ela, e isso mostra muito essa falta de controle, né, que a ciência tem tentado, né, lutar, né, contra o tempo para conseguir tomar conhecimento e conseguir acalmar essa pandemia e trazer uma maior tranquilidade para a sociedade. Eu queria até... isso esperando. Exatamente, eu queria até que você contasse como é que está a sua experiência frente à instituição de saúde, né? E aí, que contasse um pouquinho do seu trabalho também, doutor Flávio, qual que é a tua especialidade lá? Eu sei que você cuida de quem cuida também, né? Do time que está dentro do hospital, também está sob seu cuidado, então fala um pouquinho de como é o seu trabalho e de como que está essa situação da saúde mental nessa realidade. Bom, eu sou médico psiquiatra, sou coordenador da saúde mental do Hospital Mboimirim e vice-diretor clínico, né? E como coordenador da psiquiatria, né, e saúde mental, eu coordeno uma equipe, né, de psiquiatras, equipe multidisciplinar,
de enfermagem, psicóloga, TO, né, que faz o atendimento dos pacientes. Só que nesse momento, né, a gente está no hospital que é referência de Covid, né, então a gente está fazendo uma leve pausa, uma diminuição da velocidade desses atendimentos e passamos a atender e dar o suporte para quem está na linha de frente, né? Então a gente criou esse projeto, né, desde o ano passado, e a gente reativou essa estrutura que a gente tinha no ano passado de cuidado dos colaboradores. O nosso direcionador, né, foi uma pirâmide, a pirâmide IASC, que é o Comitê Interagências, que faz o atendimento, né, de medicinas de catástrofes, né, então o pessoal do Médicos Sem Fronteiras, e foi essa pirâmide que nos inspirou em relação a como trazer esse cuidado, né, para os nossos colaboradores. Então, na base, a gente tem as ações, né, que são para população, para todos os colaboradores, então são ações que visam, né, segurança sanitária, segurança alimentar, seguranças de maneira geral, né, trazer um ambiente seguro para os colaboradores. E aí, conforme a gente vai subindo nessa pirâmide, a gente vai trazendo ações, né, para grupos, então para equipes, para famílias, até a gente chegar no topo dessa pirâmide, que é mais estreita, que seria das ações de atendimento especializado. Então, a gente configurou, né, também pensando em prevenções, então no esquema de prevenção primária e secundária, na qual a prevenção primária pensa em promoções de saúde, ações de bem-estar, e no segundo momento, que seria dessas ações mais especializadas, que seria de atendimento psicológico e psiquiátrico, já que a gente tem uma equipe de saúde mental. E aí, nesse sentido, a gente montou, né, desde grupos corporais, nesses grupos corporais, né, de ações de meditação, atividade física, alongamento e de autocuidado, para as pessoas elas tomarem consciência do corpo novamente, né, porque esse momento de pandemia a gente fica em alerta e por muito tempo, né, o que pode levar a uma situação de fadiga, exaustão do nosso corpo. E a gente também teve alguns grupos focais, né? Então pensando em ações pelos psiquiatras e psicólogos, né? Grupos direcionados para as equipes, então em situações específicas, pensando em situações, né, que vão acontecendo numa equipe é diferente da outra, então nesses determinados momentos a gente ia para realizar esses grupos. E pensando também nos atendimentos individuais, né, tanto de emergência quanto ambulatorial. Então, os colaboradores, né, a qualquer momento que tivesse o psiquiatra, eles poderiam procurar o pronto-socorro para fazer esse atendimento. E poderiam também agendar pensando no sofrimento crônico, né, pensando no desenvolvimento aí de um transtorno mental ou de um sofrimento que já beirava uma fadiga, uma situação de muito sofrimento, também realizaríamos o atendimento dessas pessoas. Uhum, uhum. E eles aderiram, doutor? Eles iam aos grupos? Eles buscavam ajuda? Ou buscam, né? Não é no passado, a situação está acontecendo agora. Podia ser, né? Podia ser já no passado. Podia. Eles buscam, esse ano estão buscando muito mais. Eu não sei se porque a situação está diferente ou se porque eles já conheciam a estrutura do ano passado. Porque ano passado foi algo inédito, né? Então a gente abriu o ambulatório para fazer o atendimento psiquiátrico dos colaboradores. Esse ano a gente retomou, né? Então a gente retomou o atendimento de quem já estava passando e também abrimos para novos colaboradores que necessitassem. E esse ano a gente abriu no dia 17 de março, no dia 18 a gente já estava com a agenda lotada todos os dias. E assim a gente está no momento em que segue dessa forma. As pessoas estão, de fato, percebendo, né, que elas precisam. Né? Acho que isso é um ponto bastante importante, né, que o profissional de saúde geralmente esquece do autocuidado. Né? E ano passado e esse ano está sendo um aprendizado muito grande, né, que precisamos também nos cuidar. Né? A gente também tem sofrimento, a gente também pode passar
por qualquer situação, né? A gente também pode passar por uma situação de luto, uma situação de maior dificuldade. E de Então, medo, de tudo, né, doutor? Porque é essa vulnerabilidade que eu acho que todo mundo está vivenciando, né? E saber que faz parte, né? Que tá dentro do processo, né? Tá dentro do esperado, que tá tudo bem, porque eu acho que antes também as pessoas tinham aquela coisa, né? De um profissional da saúde. Eu digo isso até como psicóloga, né? Porque tem essa coisa de se é psicóloga, você sabe lidar com, né, com problemas mentais, com saúde, e tem horas que a gente também vai falando, gente, mas e eu, né? Onde eu vazo? Onde eu ponho para fora, né? E eu acho que é muito desse lugar, que as pessoas estão mais vulneráveis diante da situação, né? Eu sinto muito esse lugar, né? Esse espaço mesmo que elas precisam falar, que elas precisam trazer, que precisa colocar para fora. A gente fala, a gente usa esse termo, né, de vazar, precisa vazar mesmo, precisa colocar para fora, né? Precisa trazer esse conteúdo mesmo para fora, porque senão começa a agredir tudo, né? Agride o corpo, agride a mente, começa a sair as doenças psicossomáticas, tudo, né? O corpo para, enfim, várias coisas que a gente sabe que pode acontecer nesse momento de exaustão, porque a gente está vivenciando, né? Esse momento mesmo de exaustão, de medo, de ansiedade, de todos os transtornos que a gente já sabe que está aí, e a minha sensação ainda é de outros que ainda virão, que a gente ainda nem sabe, né? Nesse pós-pandemia também, né? Então, acho que entra um pouco desse lugar, né? E é muito rico te escutar, doutor, falando desse espaço de escuta para quem cuida, principalmente, né? Porque a gente, eu e a Andresa, a gente trabalhou muito tempo dentro de empresa, né? A gente ainda trabalha e tem muito esse lugar também, né? Eu lembro quando eu trabalhei muito tempo com RH, eu lembro muito desse lugar de eu cuidava, mas quem cuida do RH? Quem cuida das pessoas que estão ali, né? Quem cuida desses diretores que estão às vezes à frente do negócio, do CEO, das pessoas que estão em cima? Porque eles também, é como se eles não pudessem ter problema, né? Eles são ali que tem que estar na linha de frente e que está tudo bem, né? E a gente sabe que não é, a gente sabe que também por trás dessa caixinha tem uma pessoa, né? Tem um ser humano ali atrás. E eu acredito que as empresas abriram muito esse espaço e estão investindo muito para essa área de saúde mental também, né? A gente inclusive a gente estava aqui comentando, né? A gente, dentro da minha empresa, a gente criou esse espaço de escuta também. Chama Quadrados de Conversa, que é muito esse espaço para as pessoas poderem trazer um lugar de autoconhecimento, mas também poder falar sobre. E a necessidade que a gente entende que está cada vez mais presente, né? E eu tenho sido acionada muito para esse lugar também, como psicóloga, como, né, esse produto, dessa necessidade que as pessoas estão nesse limite mesmo, né? E que vai além do processo só terapêutico, né, Gomera? A gente recebeu na semana passada um psiquiatra também, o Dr. Flávio, mas que foi para a linha, é empresário, tem uma startup no ramo de tecnologia, com um aplicativo e ferramentas que ajudam no diagnóstico das questões emocionais. Então, não é um processo de terapia online, mas é um processo. Ele faz uma anamnese, toda a inteligência artificial e learning machine, tudo mais que a gente vem evoluindo, de como o processo tem evoluído, as pessoas têm se aberto de uma maneira muito natural para a máquina, muito interessante, mas o mais bonito é que se identifica precocemente qualquer tipo de indício de transtorno, de dificuldade, de patologia mais grave, e tem se tornado mais acessível. Então, muito interessante, porque o que você está falando, Gu, vai além de um processo terapêutico só. Você com o seu terapeuta, ou você com o terapeuta online. É você trabalhar as relações das pessoas que estão ali, que estão no mesmo barco, né? Então... E eu acredito, como eu fiquei muito tempo dentro de empresa, e até como RH, eu lembro muito que a gente não tinha essa visibilidade das pessoas, né? A gente tinha lá, às vezes, um cuidado do plano de saúde que fazia uma leitura da mais ou menos da sinistralidade, né? Mas não era um trabalho preventivo dos funcionários, né? Não tinha esse lugar de saber que, sei lá, fulano já tem um problema, o ciclano já tem alguma coisa.
E aí, no momento que está todo mundo em casa, que perde esse contato do dia a dia, que você perde esse lugar, o quanto as empresas começaram a investir também nesse cuidado, né? E o quanto as coisas também começaram a aparecer, porque começaram a pipocar, né? É fulano que surtou, é ciclano que teve burnout, é não sei quem que, né, deu um pico de depressão, teve uma crise, exatamente. Mora sozinho e aí enfrentando tudo isso sozinho, porque a família está longe. E aí as empresas foram descobrindo quem era aquele ser humano que estava ali atrás daquela caixinha, que eu brinco da caixinha que é o cargo, né? Quem era aquela pessoa que estava ali atrás? Então, a importância mesmo desse cuidado, desse lugar mesmo do cuidado com o outro, né? Então, é muito lindo quando eu escuto o Dr. Flávio trazer essa história desse cuidado mesmo com as pessoas que estão ali na linha de frente, né? E a importância disso, porque de fato, né? Se a gente está na exaustão em casa, vocês que estão na linha de frente, a exaustão é 1000 vezes maior, né? O contato com o problema, com a doença ali é o tempo todo. É né? evidente, né? É evidente. Ele é emergente, né, É doutor? emergente. Tá ali, né? Tá ali. Tá pulando na cara. É aquele pop-up que tá pulando na cara o tempo inteiro, verdade. né? Eu tô falando que é uma coisa que, assim, sempre esteve lá, né? Acho que, assim, questão de saúde mental, acho que é uma coisa que tem saído cada vez mais, né, do espaço de preconceito, né? Tem ido mais para um espaço de que é algo que tem que ser visto, né? E o indivíduo, ele precisa ser enxergado como indivíduo, né? E aí, nesse caminho, a gente tem ido para um menor preconceito. Acho que é um longo caminho que a gente ainda tem que percorrer, mas as pessoas, as empresas estão olhando mais para a saúde mental das pessoas, e isso, acho que nesse momento de pandemia, acho que assim como aconteceu com várias coisas, acabou acelerando esse processo de alguma forma. Uhum. Sim. E olhar para o indivíduo e pensar na saúde mental dele. Essa questão do preconceito, eu acho que ainda é muito presente. A psicologia, o cuidado com entender que o homem, né, é uma coisa só, né, que não é separado corpo e mente, que a gente é uma coisa só, é recente. A gente tem menos de 100 anos de história de psicologia de estudos, né? Eu acho que isso é tudo muito recente. Então, existe ainda um processo de quebra de paradigmas, de despreconceituar esse assunto em alguns aspectos. Ele ainda atrapalha muito, né, doutor? E aí eu queria juntar duas perguntas em uma só, na verdade. Como é que você vê o efeito desse preconceito, se ainda é muito... a gente percebe que né? Se ainda existe, né? Eu acho que a gente cada vez mais vem quebrando esse tabu, mas eu acho que ainda existe. Qual é a sua opinião sobre isso? E até para explicar um pouquinho para as pessoas o que é a diferença entre transtorno mental e saúde mental, né? Porque se é uma pessoa transtornada, vem aí o preconceito também, eu acho. Eu estou transtornada, psiquicamente transtornada, parece que são termos que aumentam essa situação, né? Parece que deixam mais grave. Conta aí para nós essa diferença desses termos. Tá, vou começar pela questão do preconceito, né? Acho que preconceito, de fato, é uma questão, né? Ainda mais que, como você disse, né, psicologia, questão de saúde mental, psiquiatria, são relativamente novos, né? São profissões que existem há um certo tempo, mas que o desenvolvimento aconteceu, o maior desenvolvimento é mais recente do que as outras áreas, né, de saúde, né? Que o desenvolvimento aconteceu há muito mais tempo que na saúde mental, na psiquiatria, na psicologia. E aí, nesse sentido, as pessoas conhecem menos, e também é um ponto que traz muito a questão da vergonha, né, da sensação de ser mais diferente, né, tendo algo em saúde mental. Porém, acho que esse preconceito ele tem sido cada vez, nesses últimos anos, né, ainda mais nesse momento de pandemia, esse preconceito ele tem sido quebrado cada vez mais. As empresas estão olhando mais, né? A legislação ela tem ido mais para um sentido de olhar para pessoas com sofrimento mental de maneira que elas também
precisam de um cuidado, tomar uma medicação psiquiátrica, hoje a gente vê como algo tão importante quanto ter uma diabetes, uma hipertensão, é uma doença crônica, né? Então, nesse sentido, a gente tem caminhado, sim, eu vejo que o preconceito ele tem diminuído, apesar de ainda existir. A questão da diferença, né, entre transtorno mental e saúde mental, o transtorno, a princípio, ele é um termo técnico utilizado para as outras áreas médicas a gente chama de doença, né? Então, em vez de doença mental, a gente fala em transtorno mental. Então, ele seria um termo técnico para isso, né? Então, alguém que tem um sofrimento junto com outros comemorativos, né, que configurem aquele transtorno psiquiátrico, a gente chama de transtorno, né, que geralmente envolve sofrimento, perda de função ou diminuição da função, né? Então, mais o conjunto de sintomas a gente chama de transtorno mental. Bom, e em relação à saúde mental, ela é mais um componente do que a gente chama de saúde, né? Então, saúde é o bem-estar biopsicossocial, né? Então, a saúde mental, né, é a situação na qual a pessoa ela consegue realizar suas capacidades, ela pode fazer face ao estresse normal da vida, trabalhar de forma produtiva e frutífera e contribuir para a comunidade, né? E saúde mental, ela não é ausência de transtorno mental, né? Então, a gente pode não ter uma boa saúde mental sem ter um transtorno mental. Então, o transtorno mental, ele é uma síndrome, ele é um diagnóstico psiquiátrico técnico, né? E quando a gente fala, né, no transtorno mental, né, quando a gente traz para a mídia, né, para a sociedade, uma pessoa com transtorno mental, e a gente fala uma pessoa transtornada, né, a gente está tendo um gap aí, né, de conceito, né? Então, uma pessoa transtornada, no sentido de conceito técnico, é simplesmente uma pessoa que apresenta um diagnóstico psiquiátrico, né? E que, assim como qualquer outra doença, né, em outra área médica, a gente pode ter uma pessoa com transtorno mental. Uhum. Então, eu posso ser uma pessoa saudável, mas que tenho ali as minhas pequenas dificuldades de lidar com o estresse, com uma ansiedade, mas eu tenho capacidade né? Em algum dia eu posso ter mais gás no meu cilindro para lidar com aquilo, outro dia menos, se a gente fizer uma referência mais ou menos assim. Mas eu sou uma pessoa saudável, eu tenho essa capacidade. A partir do momento que eu começo que isso começa a interferir na minha rotina, né? Na minha capacidade de ir e vir, de pensar, de tomar decisão, de julgar. E aí sim eu estou apresentando alguns transtornos, tá certo? E aí talvez entra a necessidade de uma medicação, de um tratamento mais complexo por conta disso, tá certo? Entendi. Ficou claro. Então, gente, não trate, né, não ache que quem tá transtornado é lelé da cuca, né? Ou não bate bem da cabeça. Essas pessoas precisam de ajuda, tá certo? Exato, exatamente. E, doutor Flávio, como que o senhor enxerga, né? Eu fico aqui pensando na questão das fobias, né? Então, de todas as fobias que vêm surgindo também com a história do coronavírus, né? Então, desde a gente percebe que crianças que às vezes não conseguem nem voltar para a escola por um medo de pegar doença, ou mesmo de alguém voltar a trabalhar e achar que vai se contaminar. E eu entendo e vejo que as pessoas estão muito mais flexíveis até com esse momento. Eu lembro que no começo algumas empresas ainda foram mais duras, né, no sentido de não tem que voltar, tem que ser presencial, e agora acho que as empresas aderiram muito a essa história do home office e abriram muito esse lugar de flexibilidade mesmo, né? E até por receio, por medo, por tudo, né? O que o doutor pensa sobre, a gente até traz aí o termo, né, do coronafobia, nem sei se existe esse termo, mas que é um termo aí, né, que eu acho que vai vir
como resultado aí de pegar, de se contaminar pelo Covid, ou mesmo de trazer mesmo esse lugar de fobia mesmo sobre o assunto. E quais são esses tipos de sintomas? Como lidar com essa situação? O que pode ser, né, um alerta para as pessoas nesse sentido de ok, é um medo comum, isso já virou uma fobia, ou eu, de fato, preciso de ajuda para lidar com essa situação, né? Tá no momento de levantar a mão e falar, agora eu preciso de alguém aqui, porque eu não estou conseguindo lidar com essa situação, né? Com esse medo, com essa ansiedade, com essa tensão. Entendi. Bom, acho que em relação a isso, né, a gente pode pensar de maneira, né, sindrômica, né, que essa situação da Covid, né, a gente tem pessoas que acabam agravando alguns transtornos psiquiátricos que elas já apresentavam, né, ou senão elas acabam desenvolvendo de alguma maneira, né, por exemplo, um transtorno ansioso, né, algumas crises de pânico, né, ou senão pessoas que têm toque, elas podem ter uma piora, né, dos sintomas. E aí, quando a gente pensa no conteúdo, né, dos sintomas, a gente sempre tem, né, uma estrutura psicológica e ela né, ela já tem essa predisposição, ela já é uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo que dentro do contexto, né, do coronavírus, ela é mais uma coisa que participa ali nos sintomas que a pessoa apresenta, né? Então, uma pessoa que já tem questões com limpeza e sujeira, né? É uma pessoa que vai inserir mais um conteúdo dentro dos sintomas dela. E também tem a questão, né, do quadro de ansiedade, né? Então, pessoas com transtorno de ansiedade generalizada. Então, são pessoas que vão ter uma preocupação elevada, né? Então, são pessoas que têm muita preocupação ou muita ansiedade, né? E frente a um aumento de estresse, a um aumento de situação de medo, elas podem também ter o coronavírus como um conteúdo desses sintomas. E aí funcionaria nesse sentido, né? E aí pessoas, né, diferentes vão ter reações diferentes. Então, a gente tem pessoas que vão estar muito mais para um quadro de uma maior negação, para não enxergar a realidade, de maneira que elas tentam enfrentar de uma certa maneira, e pessoas que vão estar muito com medo, muito ansiosas, e o importante aí é conseguir separar o que é uma preocupação real e o que é um excesso de ansiedade, o que é um excesso de medo. Né? E quando a gente tem um perigo real, que é o coronavírus, fica mais difícil, né, da gente separar o que é o perigo. Saudável, né? Um perigo saudável. Exatamente. Acho que seria mais ou menos isso. Espero que eu tenha te respondido. Não sei. E tem algum momento que a gente consegue diagnosticar a hora de levantar a mão, assim, sabe? De, putz, chegou no momento que de fato eu preciso pedir ajuda porque tá difícil. Né? Uhum. Bom, eu acho que assim, a primeira coisa que é importantíssima é observar o próprio sofrimento, né? Observar também o que as pessoas comentam, né? O quanto a gente tem sofrido, o quanto a gente tem limitado, né, as nossas funções. E aí e o quanto as pessoas comentam, né, em relação a como a gente tem funcionado, né? E essas informações todas, né, elas vão dar uma dica, né, se a pessoa ela está precisando buscar uma ajuda, né, entender melhor aquele sofrimento, né, separar o joio do trigo, separar o que é sofrimento que está passando um pouco, né, fazendo com que ela acabe desenvolvendo um transtorno mental. Né? Então, primeiro ponto, né, enxergar se alguém está comentando alguma coisa ou se eu estou deixando, né, de fazer algumas coisas que eu faria. Tem toda essa dificuldade, né, da diferenciação frente à realidade, no qual as pessoas não podem sair. Né? Então, é muito difícil de enxergar essa separação, né? Mas se isso acontecer,
é importante procurar alguém para conversar e ir percebendo, né, para que lado vai esse sofrimento. Né? Então, pessoas que começam a ter sintomas ansiosos, né, são pessoas que uma conversa só, ela vai elucidar, mas a pessoa ela vai continuar, né, muito ansiosa. Então, essas pessoas vai ajudar muito, né, que elas procurem um profissional para poder ir destrinchando, né, o que pode não estar sendo saudável para aquela pessoa. Eu acho que então talvez desculpa, levantar André. A mão, né? Não, é porque a sua pergunta foi quando que eu percebo que eu tenho que levantar a mão? Não espera muito, levanta, né? Eu acho que esse é o primeiro preconceito que a gente tem que quebrar, é dentro da gente mesmo, né? Para mim vem um pouco de um lugar do tempo e da intensidade que a gente fica, né, no problema, na situação, né, porque a gente até brincou, né, com essa história de tá tudo bem. É difícil hoje a gente falar que tá tudo bem, a gente vai ter dias bons e dias que não são tão bons, né, então a gente acho que tá nessa oscilação o tempo inteiro, coisa que antes era mais comum, né, eu tenho ali dias bons, aí um dia ruim, aí um dia bom, um dia bom, um dia bom. E agora a gente está vivendo, né? Eu tenho momentos bons e momentos muito ruins, né? Então é como se eu tivesse o tempo inteiro nessa oscilação. Então, um pouco da minha leitura. É desgastante, né, Gu? É desgastante. Consome muita energia. Então, a minha leitura do que o Dr. Flávio traz é muito o tempo e a intensidade que eu fico nesse dia ruim, né? Nesse momento ruim, nesse lugar mesmo de dor, de sofrimento, eu concordo com a Andresa, né? Sentiu algo mais, levanta a mão, tô aqui, vem, né? Precisando de um profissional, né? E às vezes até no excesso, pode ser que eu também vá procurar mais do que de fato tá, e tá tudo bem, porque pelo menos me tranquiliza desse lugar, né? Me tranquiliza de ter um pouco mais de respiro, de saber que o que eu estou sentindo talvez não é tanto, ou e está tudo bem também, o que eu preciso fazer, né? Qual caminho conduzir mesmo. Sim, eu acho que assim, se a pessoa puder, eu acho que assim, aconteceu alguma coisa, levanta a mão, porque nesse momento está todo mundo nesse cansaço, nessa confusão, mistura de sentimentos. Então, assim, se a pessoa puder, levanta a mão, né? Porque pode ser que a pessoa ela esteja dentro de um processo aí de adoecimento, né? Mas essa coisa que você falou, né, do tempo e da intensidade, né, são critérios para diagnosticar, fazer o diagnóstico, né? E para ver se é um transtorno ou não. E muitas vezes, né, esse momento ele confunde, né? Porque o que tá todo mundo sofrendo há muito tempo. Então, a pessoa pode não saber se aquele tempo de sofrimento, a maneira como ele está sofrendo, de fato, está saudável ou não. E a intensidade, né, a gente está passando por situações muito graves, né, situações bem complexas. E essas coisas são todos fatores de confusão, apesar de serem critérios diagnósticos, eu acho que para um profissional treinado vai ser muito mais fácil de enxergar essas coisas, né? Então, se a pessoa está passando por tudo isso, está muito confusa, está começando a apresentar sintomas físicos, como a Gomer comentou, né? Então, o corpo ele vai dar ele vai te avisar de alguma forma, né? Então, vai alterar sono, vai alterar apetite, vai alterar energia, né? Então, as pessoas vão sentir com menos energia para enfrentar o dia a dia, vão dormir mal, vão ter menos ou mais apetite, né? E isso tudo vai te dizer, né, se a pessoa está com um transtorno mental ou não, ou em desenvolvimento. Sim, às vezes é um começo, né, de um transtorno, é um início mesmo, e eu acredito que o corpo é muito sábio, ele traz sinais para a gente, o quanto a gente está aberto para escutá-lo, porque ele está o tempo inteiro dando sinais, né, doutor? Ele está o tempo inteiro conversando com a gente. E o quanto a gente, de fato, para escutar, porque às vezes a gente está tão na correria, ou tão, né, envolvido com o assunto, com a situação, então a importância mesmo de ir trazendo, eu gosto muito desse lugar de trazer presença mesmo, né? O que eu estou sentindo hoje, agora? O que está vivo aqui dentro de mim, né? Qual que é a minha necessidade hoje?
E o quanto isso é importante para ir fazendo esse monitoramento e entendendo um pouco desse momento que a gente está vivenciando, esse momento presente. E outra coisa que eu gosto muito e que a gente também está numa situação que é mais delicada, que é o movimento do corpo, que o doutor também trouxe, e a importância mesmo disso, né? O quanto a gente precisa movimentar, porque o corpo é feito de energia, e essa energia está parada. Ela está, às vezes, muito tempo na frente de um computador, de uma tela, o quanto isso traz muito mais cansaço, traz uma exaustão também, né? Então, a importância mesmo desse movimento, desse levantar, respirar, movimentar o corpo, rodar um pouco essa energia, né? Eu sempre oriento para os meus clientes de levanta, dá uma volta, que seja em casa, vai buscar uma água, um café, mas faz a pausa, né? Não vai direto, porque o corpo vai pedir arrego, na janela, né? para tomar o café. Toma o café na janela, olhando na janela. a rua, tricando o vidro do vizinho, mas que seja desconectando um pouco do que você estava passando. Mas você sabe que aqui no meu prédio tem eu falo que eu sou abençoada, porque tem umas árvores lindas aqui na frente e fica lotado de passarinho. Então, muitas vezes eu vou lá e fico ali pirando com os passarinhos, assim, sabe? Só vendo eles voarem, vendo eles brincarem, imaginando o que eles estão conversando entre eles, que eles falam o dia inteiro, né? Isso já me dá um respiro, já me dá esse lugar mesmo de, ai, tô vendo a natureza, né? Tô vendo... verdade. Esse momento é essencial, né? Que as pessoas elas consigam encontrar esse momento, né? Porque esse é um momento de autocuidado, né? Autocuidado é o que precisa fazer nesse momento, né? Porque o que acontece tá todo mundo passando por essa situação de estresse, né? E o corpo lidando com o estresse por muito tempo. Estamos numa prova, né? E aí é diferente do que o corpo ele está acostumado, né? A gente tem uma situação de estresse, a gente tem uma reação e aí depois a gente tem adaptação e volta para a situação anterior. Só que agora a gente está nesse momento diante do estresse há muito tempo. E aí a tendência disso é chegar à exaustão, né, do corpo, e o corpo avisando a gente que a gente precisa, né, voltar com cuidado, esse perigo ele está ali, a gente tem que manter o corpo lidando com esse perigo por muito tempo, e aí estamos numa maratona. Então, é assim, momentos de parada e de autocuidado são essenciais para esse momento que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Exatamente. E eu acho que a gente está vivendo tudo isso porque a gente é humano, né? Então, acho que forçadamente a gente fez um exercício de ler o corpo, como você disse, Gomar, ele estava sempre ali se comunicando, mas a gente não prestava atenção, a nossa mente, os nossos medos, por menores que sejam, nossas vulnerabilidades, a gente nunca deu tanta atenção. Então, acho que neste momento em que veio tudo de uma vez, algumas pessoas tiveram mais dificuldade de lidar, não estavam tão apuradas, não tinha essa percepção tão mais sensível de si mesmo, né? Então, é dolorido, mas é o que é o que nos resta, sermos humanos aqui. Então, até ter umas aspirações, né, as coisas saírem do lugar, desequilíbrio, esse nosso desequilíbrio emocional, é uma reação de um ser humano que está, de fato, tentando lidar e equilibrar tudo. Então, até aproveito para fazer a nossa pergunta final. A gente sempre faz uma pergunta, doutor, no final, que é o que é ser mais humano para você, né? E aí, assim, eu queria que vocês respondessem para mim essa pergunta, né, do que é ser mais humano, pensando nesse contexto mesmo. Como é que a gente pode ser mais humano em lidar com essa situação das pessoas que estão à nossa volta, da gente mesmo, né? O que o ser humano pode usar e falar, coloca isso em prática para esse momento, que certamente vai trazer mais acalento, mais equilíbrio. A gente não vai passar por essa assim se você ligar esse botão, mas vai passar com muito mais facilidade, talvez. Então, o que hoje faz a gente, né, ser mais humano nessa situação? Doutor Flávio, por favor. Bom, acho que nesse momento ser mais humano é reconhecer a própria vulnerabilidade. Acho que a Gomer comentou isso. Nesse momento é enxergar o quanto a gente pode aguentar, o quanto até onde a gente pode ir, quando a gente precisa ter uma parada, respirar e dar continuidade para o caminho, né? Que a gente não sabe para
que lado que vai, como que as coisas vão, mas a gente precisa continuar, dar respirada, porque o caminho segue, né? Então, acho que ser humano é isso, ser mais humano é isso. Muito bom. E você, Gô? Ele roubou a sua fala agora. Tá tudo bem, tá tudo bem. Para mim, acho que ser mais humana nesse momento é encontrar esses lugares de energia, né? Encontrar esses lugares onde eu me reenergizo, onde eu encontro esses pequenos momentos de felicidade, essa simplicidade dos momentos, que às vezes eu estou com a minha família, ler um livro, ir ali na varanda, tomar meu cafezinho escutando os passarinhos, é esse autocuidado, é o dançar, é esse movimento, né, do corpo, e entender que se a gente surtar, tá tudo bem, né, que faz parte desse momento. Acho que é trazer também esse lugar que faz parte, né, do que a gente está vivenciando hoje. E isso, para mim, é ser mais humano, é poder reconhecer isso, que a gente não é perfeito, que as coisas vão acontecer, que a gente vai saber muito ainda, que a gente não sabe de nada, que a gente é um eterno aprendiz dessa vida. E ser mais humana, acho que está muito desse lugar, né? O quanto a gente aprende com tudo isso, o quanto a gente está tendo a oportunidade de aprender com tudo isso, né? E que a gente possa se fortalecer, sair dessa melhor. Acho que também ter esse respiro que a gente falou no começo, né? De poder vazar, que está tudo bem, mas também ter esse respiro de se reenergizar e trazer esse lugar mesmo do acolhimento, do autoacolhimento, né? Do autocuidado, o quanto isso é importante, né? Muito bem. Muito obrigada pela conversa com vocês, foi ótimo. A gente foi por um caminho diferente do que a gente conversou com o Dr. Guilherme Malaquias a semana passada, então foi super complementar. Acho que a gente traz aqui para as pessoas, né? A gente espera ter ajudado você que assistiu a gente até o final, de fato, a ser mais humano sobre esse assunto. E aí, acho que o que faz a gente ser humano, uma das coisas que faz a gente ser humano é a nossa capacidade de julgar, né? Porque a gente é um ótimo julgador, para o bem e para o mal, sempre. Né? Então, acho que isso também faz a gente ser humano. E aí, se eu puder deixar a minha sugestão aqui do que é ser mais humano nesse momento, seja mais empático, né? Use aquele outro lado que você tem, que é a empatia e não só o julgamento, para todas as situações, inclusive para você mesmo. Né? Se colocando no lugar das outras pessoas, de fato, entendendo que a gente está todo mundo aqui no mesmo mar. Alguns numa canoa, alguns num cruzeiro, alguns num iate, mas estamos todos no mesmo mar nesse momento, né, doutor? E naquele mar ainda mega revirado. Turbulento, inóspito. Cheio de ondas. É isso, e com algumas tempestades que vêm pela frente. Então, obrigada pelo tempo de vocês. Foi uma delícia estar aqui. Agradeço o convite mais uma vez, Dre. Um prazer te conhecer, doutor Flávio. Prazer. Foi incrível. Obrigado. É isso aí. E você, então, muito obrigada por ter ficado até o final com a gente. Lembre-se, claro, de deixar aqui o seu joinha sobre o nosso vídeo e de compartilhar com quem vale a pena assistir e ouvir essas dicas valiosas que a gente sempre tenta trazer para vocês. Na próxima semana tem mais episódios sobre saúde mental. Obrigada e até lá.